Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do componente matemática. Eu sou o professor Hilner e eu quero te apresentar o que nós temos aí na nossa última aula, a aula de número 23. Nós temos a revisão e a avaliação da unidade 3. Então seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula 23. Muito bem, vamos dar início à nossa revisão, relembrando alguns conceitos que nós apresentamos aqui na unidade 3. Veja comigo então, um dos conceitos que nós começamos aqui, né, a falar, que foi o perímetro, porque a gente está trabalhando aqui com unidades de medida, né? Então, um dos conceitos que nós vimos foi o perímetro. Então, o perímetro de um polígono é a soma das medidas de seus lados. Nós tivemos, então, como exemplo, esse polígono, né, com medidas aí de lado 1 centímetro, 3 centímetros, 5,5 centímetros e 3,5 centímetros. Então, a gente viu que perímetro nada mais é do que a soma dos seus lados, né? Então, totalizando aí 13 centímetros. Seguindo em frente, a gente apresentou também aqui, né, as unidades de medidas quando se fala em área, né? Nós temos aqui os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Quando a gente fala, então, em área, nós temos alguns desses múltiplos ou submúltiplos, né? Ou então a unidade padrão, que é o metro quadrado, tá? Então, nós vimos aqui alguns exemplos, né? Quando se vende um terreno, por exemplo, né? Tantos metros quadrados. Nós temos aí, dependendo do tamanho da área, né, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, ou então se for menor, né, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. E para a gente realizar as transformações dessas unidades, a gente tem então um esquema aí que nos ajuda bastante, né? Então, olha só, vamos seguir em frente aí. Para a gente fazer a transformação de uma unidade que é maior do que outra, então a gente multiplica por 100, né? E se a gente tiver no sentido inverso, se nós estivermos aí transformando de uma medida maior para outra que é menor, tá? Aliás, uma menor, né? Outra maior, então a gente vai dividir por 100, tá? Então a gente tem esses dois esquemas, tá bom? Se a gente, por exemplo, tiver em metro quadrado e deseja ir para decímetro quadrado, então a gente multiplica por 100. Se ao invés disso nós estivermos indo para decâmetro quadrado, então uma divisão por 100. Essa então é a dica que a gente tem para você não errar seus cálculos. Então só para a gente rever aí alguns dos nossos exemplos que nós vimos, tá? Nós tínhamos aqui que transformar 0,5 quilômetro quadrado em metro quadrado. Então a dica, né, quando você multiplica por 100 ou então divide por 100, é deslocar a vírgula. Então nesse exemplo que nós vimos aqui, ó, a nossa unidade é quilômetro quadrado e a gente vai ter que transformar para metro quadrado, né? Metro quadrado. Então a gente tem que, no caso, multiplicar uma vez por 100, duas vezes por 100, 3 vezes por 100 para chegar em metro quadrado. Então, 0,5 multiplicado por 100, deslocando a casa, duas casas para a direita, a gente vai ter 50. Depois multiplica mais uma vez por 100, a gente vai ter 5.000. E esse 5.000 multiplicado mais uma vez por 100, a gente vai ter, então, 50.000. Ok? Então, 50.000 metros quadrados é a transformação de 0,5 quilômetros quadrados para metros quadrados. Ok? Seguindo, então, aqui o nosso esquema, né? Se a gente vai para a direita, a gente multiplica por 100. E nós temos o sentido inverso, né? Que é o caso aqui do 4.230 centímetros quadrados, que nós vamos transformar para metro quadrado. Metro quadrado. Então, seguindo o nosso esquema, o que nós temos? A gente está em centímetro quadrado,
a gente vai então passar pelo decímetro quadrado e chegar em metro quadrado. Para a gente fazer isso, então, nós vamos dividir uma vez por 100 para chegar em decímetro quadrado e depois dividir mais uma vez por 100 para chegar em metro quadrado. Então, seguindo o nosso esquema, nós vamos pegar então 4.230, dividir uma vez por 100, tá? Eu esqueci um zero ali, né? Vamos corrigir aqui. 4.230, eu gosto muito de deixar assim, ó, 4.230,0, que a gente acompanha o deslocamento da vírgula, tá? Então, dividido por 100, nós vamos deslocar então a vírgula 2 casas para a esquerda. Vai ficar então 42,30 ou 42,3, né? Vai ser a mesma coisa. E a gente, com esse mesmo resultado aí, divide mais uma vez por 100, ou seja, nós vamos ter 0,423, tá? Então, transformando de centímetros quadrados para metros quadrados, é esse resultado que nós temos. Ok? Ainda falando sobre unidades de medida, nós também falamos aí sobre o volume, né? Vamos ver então os múltiplos e os submúltiplos do volume. Então, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. O esquema para a gente realizar essas transformações é parecido, né? Só que agora, cada deslocamento, seja para a direita ou seja para a esquerda, nós vamos multiplicar uma vez por 100, aliás, por 1000. Multiplica por 1000 se você desloca para a direita, divide por 1000 se você desloca para a esquerda, tá? Então, nós vimos aqui um exemplo, né? Na construção aí de 39 quilômetros do prolongamento da rodovia dos Bandeirantes, foram escavados 8.800.000 metros cúbicos de terra. E a pergunta é, isso equivale a quantos quilômetros cúbicos? Então, a gente vai seguindo o nosso esquema aqui, ó, partir de metros cúbicos e chegando em quilômetro cúbico. Então, nós vamos ter que ir no sentido da esquerda, né? Dividir uma vez por 1000, dividir 2 vezes por 1000, dividir 3 vezes por 1000, tá? Então vamos pegar aqui 8.800.000,0, dividir a primeira vez por 1000. Nada mais é do que deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, isso vai se transformar em 8.800, tá? Deslocando a vírgula, então, 3 casas para a esquerda. Esse mesmo resultado, 8.180, nós vamos dividir mais uma vez por 1000. Dividindo mais uma vez por 1000, nós vamos ter 8,88. E aí ainda falta mais uma divisão por 1000. Então, dividindo mais uma vez por 1000, finalmente chegando em quilômetro cúbico, a gente vai ter 0,00888 quilômetros cúbicos. Então, a transformação funciona dessa forma, tá? Quando se trata aí de volume, tá? Seguindo o mesmo esquema, né? Só que agora a divisão e a multiplicação ela é feita por 1000. Outro tema que nós abordamos aqui na unidade 3 foi justamente aí o princípio fundamental da contagem. Acompanhe comigo então o nosso conceito, olha só. Então olha só, se um evento é composto de 2 etapas sucessivas, independentes, de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa é m, e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades da segunda etapa é n, então o número total de possibilidades de um evento ocorrer é dado pelo produto m vezes n. Esse é o princípio fundamental da contagem, né? A gente mostrou aqui a árvore de possibilidades, né? Mostramos aqui alguns exemplos e a gente vai retomar aqui um dos exemplos que nós mostramos,
que é o exemplo aí do restaurante. Acompanhe comigo aí na tela. Um restaurante, há 2 tipos de saladas, 2 tipos de pratos quentes, 3 tipos de sobremesa, e o comando da questão pede, né? Quais e quantas são as possibilidades de termos aí uma refeição composta por uma salada, um prato quente e uma sobremesa, né? Um de cada tipo. Então, a gente poderia até montar um esquema aqui, né, fazendo aqui as árvores das possibilidades. Mas agora que a gente já tem domínio aí da sua definição, do seu conceito, a gente sabe que então a gente só precisa realizar a multiplicação, ó, dos 2 tipos de salada, dos 2 tipos de prato quente e dos 3 tipos de sobremesa, né? Eu poderia aqui formar todo um esquema, mas basta pegar essas informações e realizar a multiplicação. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. Então nós temos aí, ó, 12 opções de formar um prato com esses tipos aí, né? Então, isso aqui é como funciona o princípio fundamental da contagem, tá? Pega, então, e multiplica. Você tem, então, todas as opções, tá? Possíveis, né? Ainda sobre esse tema, né? Expandindo ainda mais os conceitos aí de princípio fundamental da contagem, nós chegamos também na permutação. Permutação simples foi um dos temas que nós vimos. Permutar é o sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, isto é, trocar objetos de posição, tá? Então, nosso primeiro exemplo que nós vimos aí, né, foi quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los em um mesmo número, podemos formar com algarismos 1, 2 e 3. Então, só chamar a atenção aqui, ó, do parêntese, né, quando ele fala sem repeti-los. Isso aqui é importante para a gente tratar da permutação, tá? Porque a gente quer formar, então, um número com 3 algarismos, então aqui, ó, ele vai ter centena, né, a dezena e a unidade. Os 3 números que eu posso escolher são esses aqui, ó, 1, 2 e 3, tá? Então, qualquer um deles que eu escolher vai formar um número de 3 algarismos, né? Se existisse o zero não poderia vir aqui na centena, né? Então, o zero, ele tem aí um problema, né, associado a ele, né? Porque se eu escolher ele como o da posição da centena, ele não vai formar um número de 3 algarismos. Nesse exemplo aqui, a gente não tem zero, então só tem 1, 2 e 3. Então, nós temos ao todo 3 opções para colocar aqui, ó, na casa das centenas, tá? E como ele diz que nós não podemos repeti-lo, né? Então, quando eu escolher o próximo número, que é o das dezenas, eu só vou ter 2 opções. Né? Eu não posso repetir, então se eu já escolhi um na casa das centenas, eu não posso escolher o mesmo na casa das dezenas. E a mesma coisa ocorre para as unidades. Se eu já escolhi 2, só vai restar uma única opção aqui, ó. Tá? Então, para esse caso aqui, nós temos a multiplicação, né, o produto de 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6 possibilidades, né, que nós podemos aí formar um número com 3 algarismos, sendo esses 3 aí os disponíveis, né? Então, se a gente for aqui permutar, né, como é uma quantidade baixa, né, a gente pode fazer isso aqui, ó. Quais são as opções? 1, 2, 3, 1, 3, 2. Temos a opção 2, 3, 1, 2, 1, 3 e 3, 2, 1, 3, 1, 2. Todas as 6 opções, ó. Tá aqui, ó. Com esses números, né, com esses algarismos que nos foi fornecido, né? Como são 6, tá aí as 6. Ok?
E isso, né, falando aí de permutação, a gente lembra também de um outro conceito que é importante, tá bom? Que é o fatorial. Acompanhe então comigo aí o fatorial, né? O valor obtido com Pn é também chamado fatorial de um número natural n, indicado por n exclamação. Lê-se fatorial de n ou n fatorial, né? Que é nada mais é do que a sucessiva multiplicação, né? O que nós temos aí é exatamente isso, né? Sucessiva multiplicação do próprio número com os seus antecessores, tá? Como exemplo aí, a permutação 5, né? 5 exclamação, ou seja, fatorial de 5. Você pega o 5, você começa com o 5, né? Multiplica com o antecessor do 5, que é 4, multiplica com o antecessor do 4, que é 3, com o sucessor do 3, que é 2, o antecessor, aliás, né? E o antecessor do 2, que é 1. Realizando toda essa multiplicação, você chega então ao resultado do seu fatorial, que é 120. Inclusive, né, no exemplo anterior, não custa nada repetir, esse conceito foi utilizado aqui também, ó. O que nós temos aqui nada mais, nada menos do que o 3 fatorial. Ó. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Tá? Foi utilizado aqui também. Tá? E esse também é um conceito que nos ajuda aqui a trabalhar com as permutações com repetição. Tá? Quando a gente tem uma palavra aí e ela tem uma repetição. Né? Então, olha só, antes da gente fazer aí o da batata, que a da batata tem letras repetidas, né? Vamos pegar aqui uma palavra que não tenha repetição. Por exemplo, Apuí. O município aí do Apuí, né? Nós temos aí, no caso, 4 letras. Então a gente vai fazer uma permutação de 4, ou seja, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Que vai dar 24. Então são 24 anagramas para a palavra Apuí, tá? A gente pode listar todinhos, a gente vai encontrar os 24. Quando nós temos aí, que é o caso da batata, letras repetidas, a gente faz uma divisão, a gente inclui então uma divisão, olha só. Então P6, né, que é a quantidade de letras que nós temos na palavra batata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E a divisão vai se dar aqui com o produto das letras repetidas. Quem é que está sendo repetido aqui, ó? O A 3 vezes, né? Então, por isso, permutação de 3. E também o T, ó. Ele se repete 2 vezes. Então, esse P2 aqui, ó, é da letra T. Então, fatorial de 6 dividido por 3 fatorial de 2, tá? Como é que a gente resolve isso? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial dividido com 3 fatorial, isso vai dar 1. Ok? Vai ficar então só o 2 lá embaixo. Então a gente vai ter aqui, ó, 6 vezes 5, que vai dar 30, multiplicado por 4 e dividido por 2. Tá? Isso aqui vai dar 120 dividido por 2, ou seja, 60 anagramas com a palavra batata. Tá? Se a gente misturar as letras aí da palavra batata, a gente vai formar 60 anagramas diferentes, tá? Porque, como ele tem aí letras repetidas, né? Então nós teremos apenas 60. Se não tivesse letras repetidas, aí seria muito maior, né? Seria então o fatorial de 6, né? Sem a parte da divisão, ok? Então foram aqui alguns dos temas, né? Que nós escolhemos aqui para apresentar nessa primeira parte aqui da revisão. Lembro mais uma vez vocês, né, que nós temos ainda outros temas que serão abordados daqui a pouco. Então esse aqui é o final da nossa primeira revisão. Era isso que eu tinha para mostrar. Era isso que eu tinha para mostrar aqui nessa primeira parte da revisão. Chegamos ao final.